Então vamos lá? Bom, sempre que a gente fala aqui sobre investimentos, etc., muita gente se desanima ao descobrir que você precisa de dinheiro para investir, né? Afinal, os investimentos eles são um excelente lugar para multiplicar o seu capital, mas isso parte do pressuposto que você precisa ter alguma quantia em dinheiro. Claro que você não precisa ser rico, mas precisa ter uma quantia recorrente em dinheiro para conseguir investir. E as histórias inspiradoras ali da Bolsa de Valores muitas vezes são de pessoas que vieram de lugares bem mais organizados do que a classe média brasileira, né? Muitas vezes a gente ouve histórias, por exemplo, como do Warren Buffett. Aí você até fala, pô, o cara era foda. Aí você descobre que o pai dele era deputado. Aí fica um pouquinho mais complicado você falar, pô, como é que eu vou competir ali com o velhinho, né? Então a coisa fica assim. Claro que a gente tem no Brasil grandes nomes que vieram do nada, como é o caso do Bassi, né? Chegou a ser engraxate e atingiu aí um patrimônio multibilionário. Mas tem um cara em especial lá fora que eu sempre achei que a história dele é extremamente inspiradora. E a gente vai conversar sobre isso aqui porque ele pode dar uma lição de como você pode ficar rico na Bolsa de Valores, mesmo que você não tenha muito dinheiro para investir. Eu sei que alguns de vocês vão questionar os métodos dele, mas a gente não pode questionar os resultados, né? Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, já deixou aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, se trouxe alguma informação que você ainda não tinha. O nome dele é Ronald Read, né? Ele foi zelador de uma biblioteca pública em Brattleboro, em Vermont, nos Estados Unidos, né? Ele se tornou mundialmente conhecido depois da sua morte em 2014. Quando ele morreu, foi descoberto, né, que ele tinha mais de 8 milhões de dólares, ou seja, o cara trabalhava como zelador ali e tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares. Seria suficiente para ele ter vivido uma vida muito diferente da que ele levava. Ele faleceu com 92 anos e aí foram investigar de onde tinha vindo esse dinheiro todo, porque ele também deixou uma doação muito grande para a biblioteca onde ele trabalhou e deixou para outras escolas também. Então, quando foram verificar a origem da fortuna dele, descobriram vários investimentos que ele tinha feito ao longo da vida. Ele investiu por mais de 50 anos consistentemente todos os meses. E quando a gente pensa no Ronald Read, você vai pensar numa estratégia super rebuscada, né? Afinal, para ter transformado o pouco dinheiro que ele tinha em 8 milhões de dólares, afinal a gente sabe que o custo de vida nos Estados Unidos não é barato, e ele ganha o mínimo do mínimo, né? Um zelador realmente trabalhava ali com a limpeza da biblioteca. A gente descobre que não tem nada de incrível na estratégia. O Ronald Read, ele focava em investir em empresas que estavam no convívio diário dele. Então, se ele usava uma linha telefônica de tal operadora, ele comprava ações. Se ele ia na farmácia tal, ele comprava ações. Se ele dirigia um carro tal, ele comprava ações. Então, isso fez ele ter ações de empresas extremamente conhecidas, né? A General Motors, Johnson & Johnson, General Electric e várias outras empresas de tudo que ele tinha consumido no dia a dia. E não era uma coisa muito organizada, não. Ele simplesmente ia comprando as ações e comprando e comprando e comprando. Acabou que ele acumulou esse patrimônio gigantesco. E tinha uma outra característica do Ronald Read, e aqui agora pode ser que algumas pessoas torçam o nariz pra ele, né? Tem coach aí que ficaria revoltado de saber isso aqui. É que ele nunca abandonou o estilo de vida normal dele. Então, ele tinha um estilo de vida extremamente frugal. Muitas vezes ele era até confundido com um morador de rua, pelas pessoas que estavam passando por ali. Então, ele ficava ali com uma roupinha de flanela, e tem uma história que, inclusive, já chegaram até a oferecer pra pagar a conta dele, pensando que ele era morador de rua enquanto ele estava tomando café da manhã. Então, ele nunca desfrutou de absolutamente nada que ele construiu ali ao longo da vida. Ele deixou o dinheiro, né? Dos 8 milhões de dólares que ele acumulou ao longo da vida, 2 milhões foram destinados para os seus enteados, amigos e cuidadores, e o restante do dinheiro ele doou para o hospital e para a biblioteca de onde ele foi zelador, né? Então, o Hospital Memorial de Brattleboro, também a cidade onde ele passou a vida inteira, recebeu 5 milhões de dólares, e o restante ficou com a biblioteca, que sofria com a própria condição econômica aí para ser mantida. Ele sabia das dificuldades ali e deixou o dinheiro dele para isso. É assim, inspirador, né, que ele tenha conseguido fazer isso. Daí eu tentei separar aqui, acho que as principais lições que a gente pode aprender dele. Claro que eu não recomendo que você simplesmente viva uma vida para acumular um monte de dinheiro numa conta, né? Mas eu acho que inspira a gente saber que um zelador conseguiu investir ao longo de tantos anos e acumular um patrimônio tão grande. Isso aqui mostra para você que é possível, né, independente da sua condição financeira, chegar a um volume de dinheiro realmente interessante ao longo de muitos anos. É claro, também ele acabou ficando rico velho, que muitas vezes não é o cenário ideal, mas acho que a história dele é uma das mais inspiradoras. O que a gente pode aprender com ele, então, né? As principais lições. Bom, a vida frugal. O Ronald Read, ele era conhecido pela sua vida extremamente simples, né? Ele vivia modestamente ali e basicamente só tinha aquilo que ele precisava. Ele não tinha nenhuma posse além daquilo que era extremamente necessário. Segundo, a gente pode aprender o trabalho duro, né? Um homem que durante a vida inteira trabalhou como zelador, até bem próximo da morte dele, ainda trabalhava como zelador, limpando ali, ainda já na idade, já sendo idoso e ainda podendo, né, não fazer absolutamente nada. Ele já tinha dinheiro para isso. Ainda assim,
assim ele trabalhou duro por toda a vida. A gente pode tirar aqui a inspiração dos investimentos dele de forma simples. Muitas vezes a gente quer complexificar a nossa carteira de investimentos, a gente quer ali colocar um mundo velho de coisa, etc. O que esse senhor fez? Não vou comprar nada que eu não consuma no meu dia a dia. Eu acho esse um dos métodos de investimento talvez mais loucos que existem, né? É óbvio que você pode comprar muita porcaria assim, mas a grande maioria das empresas que a gente consome com recorrência, elas têm isso, né? Elas têm recorrência, têm clientes fiéis, muitas vezes você é um deles, e além disso, são empresas que normalmente são maiores, porque os produtos que chegam até a gente são de empresas muito maiores. Então ele sempre foi esse cara que investiu nas coisas mais básicas. E é muito interessante também que apesar dele não ter tido uma educação formal, ele realmente não recebeu, ele era um estudioso ávido, ele lia vários livros, que ele trabalhava na biblioteca, ficava lendo ali vários livros, lia jornais financeiros, então ele também se baseava muito no que aconteceu nas empresas lá atrás. Um critério muito importante para o Ronald Read, então, é que as empresas fossem antigas, ele não investia em empresas jovens, né? Outra estratégia é que o Ronald Read simplesmente nunca vendeu nada na carteira dele, não existem movimentações ali na carteira de venda, né? Ele simplesmente foi comprando ações ao longo da vida, fez pouquíssimas movimentações ao longo da vida e quase nenhuma de venda, então muita compra, mostrando que comprar e segurar as ações é sempre a melhor opção. Aqui a gente tem uma outra coisa que dá para aprender com ele também, acho que uma coisa muito interessante é que a diversificação da carteira do Ronald Read era bem expressiva, né? Ele tinha uma boa diversificação também entre setores e diversas coisas. Aqui nesse print você consegue ver, né, o quanto dinheiro ele tinha em cada uma. Então no Wells Fargo ele tinha $510 mil, Procter & Gamble, a P&G, ele tinha $364 mil, Colgate-Palmolive ele tinha $252 mil, American Express ele tinha $199 mil, J.M. Smucker, que também é uma fabricante de produtos alimentícios e bebidas aí, $189.722, Johnson & Johnson, $183.881, VF Corp, a empresa aí de calçados e vestuário, ele também tinha $152 mil, McCormick, outra empresa do setor de alimentos, mas aí também muito interessante, a Raytheon também ele tem aí, que é um conglomerado que atua na área de armamentos e equipamentos eletrônicos de uso militar e comercial. Ele deve ter visto isso aqui em alguma fechadura de segurança e coisa do tipo, porque ela também trabalha com isso. E por último, a United Technology, né, que trabalha com equipamento de segurança para incêndio, trabalha com células combustíveis, elevadores, escadas rolantes, motores de aviação, trabalha com tudo. Então, uma carteira extremamente diversificada, né? E muito interessante a proporção aqui. É óbvio que, como ele comprava com frequência, a proporção deve ter mudado ao longo dos anos, mas você percebe uma carteira bem diversificada, só que sem histeria, né? Estamos falando aí de uma carteira de 11 ativos, os principais ativos aí dele. É muito interessante, né, que a gente tenha essas posições tão claras aí. Outra coisa que ele fez também foi reinvestir todos os dividendos do período, ele não sacou os dividendos nenhuma vez, né, nesse período aqui, a maior parte dos cálculos mostram que ele não tirou os dividendos pela data e pelo período, e ele manteve disciplina investindo ao longo de toda a vida. Acho que é isso que a gente consegue aprender com ele. Dessa carteira de ativos aqui, eu confesso que tem vários que estão na minha carteira também, fiquei feliz aí que eu tô no mesmo caminho que o Ronald Read, né? O que você achou dessa história dele? Você achou legal ou não, Casal? Eu achei bem legal. Eu acho a história bem legal também, acho uma história muito inspiradora. Agora, se você quiser aprender aí a investir no Brasil e no mundo inteiro, com métodos similares ao do Ronald Read, só com um pouco mais de técnica para você ir mais rápido, quem sabe, o que eu vou te indicar é que você acesse aí alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, aí você pode ver aqui, ó, depois dessa primeira etapa, você vai responder algumas perguntas sobre a sua carteira de investimento, se você já tem uma, ou sobre a sua situação financeira, e se você responder isso aqui, você vai ser aprovado ou reprovado aqui no nosso treinamento, que é o VP. Se você for aprovado, né, você vai aprender a investir comigo no Brasil e no mundo inteiro, vou tirar suas dúvidas ali na câmera e etc. E, além disso, você vai receber taxa private na nossa plataforma de investimentos, ou seja, vai ter acesso a investimentos que só são oferecidos para pessoas que têm mais de 10 milhões de reais. É muito específico isso, e é uma coisa que só a gente consegue te oferecer. Lembrando ainda do compromisso ao VP. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E, se você for rico, quando você terminar de preencher esse formulário aqui, é importante que na hora que a gente te chamar no WhatsApp, você avise, ó, eu sou rico, porque além do treinamento, a gente ainda te oferece também uma consultoria financeira especial pra gente conversar com você e poder ver ali se tem alguma coisa que a gente possa fazer, uma holding internacional, alguma coisa para economizar os seus impostos, ou pensar numa estratégia mais interessante para você, né? Tudo dentro da lei, óbvio. E aqui, né, eu vou ver se no último vídeo vocês tiveram alguma dúvida, tem alguma pergunta que vocês estão fazendo aí. O pessoal tá se inscrevendo bastante, né, querendo que a gente chegue logo a 1 milhão. Agora tá todo mundo ajudando, todo dia tem todo mundo se inscrevendo. Por quê? Porque a gente vai fazer a comemoraçãozinha aí lá num bar em Belo Horizonte. Por que em Belo Horizonte? Belo Horizonte, mineiro é gente boa. É bom para comemorar com os mineiros, a gente vai tomar uma lá na Savassi, em BH. Tomar uma pinga com pão de queijo. Se você for de BH, chama a gente pra tomar uma pinga com pão de queijo na sua casa, que vai ser melhor, né?
Ah, eu achei mais interessante. A gente leva pinga. Você tem que ter o pão de queijo, que você é o mineiro. Né? Então é isso. O Aldeni Souza 2015. Eu vi muita gente aqui nos comentários falando que mandam dinheiro do exterior para investir na Bolsa Brasileira. Pergunta que não quer calar. Como? Se você vive há mais de 12 meses fora do Brasil, você não é um residente. Sendo não residente como pessoa física, fica inviável pagar todas as taxas e impostos para manter uma carteira, a não ser que você esteja fazendo as coisas na surdina de forma irregular, mantendo uma conta como residente. Sim, é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não dão saída definitiva do Brasil. Você não é obrigado a dar saída definitiva do Brasil, não. Então o pessoal acaba não dando saída definitiva do Brasil e continua investindo aqui normalmente. Além disso, você também tem como acessar mercados brasileiros por diversas corretoras americanas, meu lindo. Então você pode investir em ações brasileiras sem necessariamente ter que enviar o dinheiro para o Brasil. Mas se você quer saber, sim, a maior parte das pessoas mantém a conta delas aberta e investem normalmente. É isso. O César Moser, 1054, pergunta: vou seguir os conselhos e compartilhei o seu vídeo com os amigos, dando ênfase na dica de se afastar de quem não agrega nada. Minhas redes sociais, desde então, estão se esvaziando e até a família deixou de me seguir. Será que isso significa algo? Talvez você está achando chato, né? Se você estiver mandando um monte de vídeo pra pessoa, olha, assista isso aqui e tal, aí fica aparecendo a tia do Zap. Esse vídeo é legal, 5 métodos para você mudar a sua vida em 2004, é legal para você encaminhar para seus amigos e tal, mas tem que tomar cuidado com a forma, né, gente? Tudo depende da forma como você está fazendo. Pode ser que talvez você esteja perturbando muitas pessoas com esse tipo de conteúdo e aí fica meio chato, né? Toda hora alguém te manda um link. Não é muito legal, não. Então, um beijo para vocês. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana aqui. Tem mais gente para ligar, né? E lembrando também, né? Você que tá aí nesse dia 27 que no dia 29, né, se você é aluno da próxima turma da UVP, da turma 31, tem inauguração de turma, no dia 29 agora. É importante lembrar as pessoas aí disso. Hoje já é dia 28. Hoje é dia 28? É amanhã. Hoje é dia 28. Amanhã. Hoje é dia 28 aí pra você, então é isso aí. A gente tá gravando, pra vocês terem uma ideia, esse vídeo vai sair em dia 28 de fevereiro, né? A gente tá gravando ele em novembro de 2023, então gravamos na terça-feira aqui de novembro. Será que tá frio hoje? Ah, lá no futuro deve estar calor. Eu sinto que deve estar calor.